Bem-vindos à nossa terceira aula de raciocínio lógico matemático. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio Mazioni, seu professor de RLM, e hoje nós iremos estudar um assunto que despenca nas provas para concurso público. Nós vamos estudar equivalência lógica. Se você não assistiu a nossa aula de número 1, nem a de número 2, é necessário que você assista a essas aulas para que você possa mergulhar aqui na aula de número 3. Todas as nossas aulas de raciocínio lógico matemático, elas são projetadas de forma metodológica para que você possa, com conhecimento da aula anterior, você possa conhecer a aula subsequente. Ou seja, o pré-requisito da aula de número 3 é você ter compreendido o assunto da aula de número 2 e assim sucessivamente. Portanto, o nosso conhecimento ele é cumulativo, mas dependente um do outro para que você possa ter um melhor aprendizado. Se você está gostando aí dos vídeos, para quem já está assistindo, está acompanhando, faz a inscrição, não deixe de fazer a inscrição, clica no like, compartilha com seus amigos e vamos estudar. Aperta os cintos e vamos para o assunto, que é um dos mais tops, mais cai nas provas de raciocínio lógico matemático, equivalência lógica. Vem comigo. Equivalência lógica são proposições diferentes, observe, são proposições diferentes uma das outras, ou seja, diferentes, proposições diferentes, uma das outras em sua forma, ela difere na forma, e que possui os mesmos valores lógicos, mesmo valor lógico na tabela da verdade. Então a gente só vai afirmar que uma proposição composta ela é igual a uma outra proposição composta se na tabela da verdade elas tiverem linha por linha os mesmos valores lógicos. Então para que você teste se uma equivalência ela é verdadeira, é só você observar os valores da tabela da verdade. E tabela da verdade a gente estudou na aula de número 2. Dá uma revisada lá antes de mergulhar nessa aula aqui. Beleza? Então vamos ver quais são as equivalências lógicas existentes no universo do raciocínio lógico. Primeiro, nós temos aqui o conectivo E, onde se lê P e Q é equivalente a Q e P. Ou seja, eu troco as proposições simples, a sequência que elas vêm, e o valor da coluna final da tabela da verdade será os mesmos valores e por isso são equivalentes. A essa equivalência nós chamamos de equivalência recíproca. Então, toda vez que você verificar conectivo ou um conectivo E, que são esses dois casos aqui, você sabe que o conectivo E e o conectivo OU eles obedecem à equivalência recíproca. E o que é equivalência recíproca? Você vai decorar que a equivalência recíproca é aquela que troca. É aquela que troca. Beleza? Se é P e Q, eu troco Q e P e permanece a equivalência. Se é P ou Q, é a mesma coisa de eu falar Q ou P. Eu troco a sequência e por isso a equivalência é chamada de equivalência recíproca. Equivalência recíproca é a equivalência do troca. Beleza? Agora vamos ver o ou exclusivo. O ou exclusivo, pessoal, ele tem todas as equivalências possíveis e ainda mais alguma equivalência específica. Vamos analisar cada equivalência. A recíproca a gente já viu aqui, que é aquela que é o troca. Equivalência recíproca é aquela que é o troca. Ou seja, P ou exclusivo Q é a mesma coisa de Q ou exclusivo P. Eu troco a sequência, a ordem das proposições simples e o resultado da tabela da verdade será o mesmo. Por isso, a equivalência é recíproca, a equivalência do troca. Agora, eu posso dizer também assim, ó, P ou exclusivo Q é a mesma coisa de não P ou exclusivo não P. Ou não P ou não Q. É a mesma coisa. Portanto, aqui também existe uma outra equivalência. Observe que nessa equivalência eu não troquei a sequência das proposições simples. Apenas neguei a primeira e neguei a segunda ao mesmo tempo. Quando isso acontece, né, nós dizemos que essa equivalência ela é uma equivalência contrária. Por que contrária? Porque é de negação, é do contra. Então a gente chama essa aqui de nega. Equivalência do nega. Certo? Equivalência do nega. Beleza? Então, P ou exclusivo Q é a mesma coisa que não P ou exclusivo não Q. Beleza? Unidade. Raciocínio lógico é fácil mesmo.
Vamos ver uma terceira equivalência. Ela chama de equivalência contrapositiva. Observe que a equivalência contrapositiva, eu troquei a ordem do Q e do P, e não somente troquei, eu troquei e neguei. Ou seja, eu posso dizer P ou exclusivo Q, como também eu posso falar não Q ou exclusivo não P. Por isso que é contrapositiva. A contrapositiva, para você decorar, você vai dizer que a contrapositiva ela é equivalência chamada do troca-nega. Troca barra nega. Equivalência do troca-nega. Troca-nega. O cara troca e ainda nega. Troca-nega. Beleza? Então, equivalência recíproca, equivalência do troca. Equivalência contrária, equivalência do nega. Equivalência contrapositiva, ele troca e nega ao mesmo tempo. Beleza? E nós temos a equivalência que eu estou chamando aqui de específica. Por que específica? Porque é inerente àquele conectivo lógico, que nesse caso aqui é o exclusivo. Então, é uma equivalência específica. Então, toda vez que eu tiver o P ou o exclusivo Q, isso aqui é a mesma coisa. A gente está falando assim, abre parênteses, P e não Q, ou simples, ou não P e Q. A coluna da tabela da verdade, dessa grande expressão para aquela P ou exclusivo Q, dará os mesmos valores lógicos. Beleza? Por isso a gente chama essa equivalência de equivalência específica. Observe que a gente estudou lá na tabela da verdade, a gente vai ver mais na frente também, com maior detalhe, que o exclusivo ele é o contrário do bicondicional. Então vamos dar uma olhadinha no bicondicional. Ora, se o exclusivo tem equivalência recíproca, equivalência contrária, equivalência contrapositiva e uma equivalência específica, o bicondicional também terá essas equivalências também. Então, primeiro, equivalência recíproca, equivalência do troca. Eu troquei a sequência do Q com a do P, beleza? Q veio primeiro, o P veio depois. Equivalência contrária, equivalência contrária é a do nega. Neguei o P, neguei também o Q. Beleza? Equivalência contrapositiva. A gente viu que a contrapositiva é o troca e nega. Então, troquei Q veio primeiro, P veio depois, e os dois estão negados. Beleza? E ele tem uma equivalência específica. A equivalência específica do bicondicional é, como é seta para cá e seta para cá, eu vou dizer que existe um condicional se P, então Q, e existe um condicional se Q, então P. Ou seja, pegando a seta para esse sentido. É o que ele coloca aqui, ó. Se P, então Q, seta nesse sentido. E se Q, então P, seta no sentido inverso. Se Q, então P. Beleza? Esta é a equivalência específica. Agora, vamos para o condicional. O condicional, nós temos o seguinte, nós temos uma equivalência contrapositiva. O que é contrapositiva? Troca e nega. Contrapositiva é o que troca e nega. Então, trocou a ordem, Q veio primeiro, o P veio depois, e eu nego tanto o Q como o P. Beleza? Essa é a contrapositiva. Ele tem também uma específica, equivalência específica, observe. Se P, então Q, é a mesma coisa de falar não P ou Q. E esta, pessoal, é a que mais é cobrada em concursos públicos. É a que mais é cobrada em concursos públicos. Então, toda vez que você vir se P, então Q, é a mesma coisa de não P ou Q. Isso tem que ficar gravado no seu cérebro, tá? Se P, então Q, é equivalente a não P ou Q. Ora, se é equivalente a não P ou Q, e a gente viu que o OU, ele é, olha, o OU, ele é uma equivalência recíproca, isso aqui também pode, a recíproca é aquela que eu troco, então eu posso trocar também aqui a ordem aqui, ficar Q ou não P, beleza? Essa é a condicional. De posse das equivalências lógicas, nós vamos provar algumas delas pela tabela da verdade e depois a gente vai fazer um esqueminha, né, para a gente poder, né, memorizar tudo aquilo que foi visto no slide anterior. Vamos pegar o exemplo aqui, o que cai mais, né, o condicional. Então vamos pegar, a gente viu que o condicional, testando aqui, o condicional, ele é se P, então Q. E a gente viu que ele é equivalente a não P ou Q. A gente viu que equivalência é quando, na tabela da verdade, os valores linha por linha
das duas proposições compostas são iguais. Então, a gente precisa traçar a tabela da verdade na coluna se P, então Q, e traçar a coluna da tabela da verdade, não P ou Q, e comparar uma com a outra. E se os valores forem linha por linha iguais, nós dizemos que há equivalência. Então, como eu tenho duas sentenças simples aqui, P e Q, nós vamos criar a tabela da verdade da seguinte forma. Vamos colocar a primeira sentença aqui, P, segunda proposição simples, Q. Como eu tenho aqui um não P no OU, eu vou colocar também uma coluna do não P para facilitar aqui a comparação. E agora já entro com as respostas, ou seja, as colunas comparativas. Se P, então Q. E vou entrar também com a outra, que é o não P ou Q. Beleza? Vou fazer isso. A gente viu que na tabela da verdade, nós precisamos colocar todos os valores lógicos das proposições simples. Então, vamos colocar aqui os valores lógicos das proposições simples. Então, vou começar do menor valor, que é 0, 0 e 0. Menor valor, 0, 0. Depois, vou subir para 1, que é 0, 1. Depois, vou subir para o valor 2, que é 1 e 0. Depois, outro valor, que é 1 e 1. Beleza? Coloquei todos os valores aqui da tabela da verdade. São 4 linhas, porque são 4 linhas, só revisando a aula passada, o número de linhas da tabela da verdade vai ser a possibilidade de verdadeiro e falso, são duas, ou verdadeiro ou falso, duas possibilidades, elevado a n. Número de proposições lógicas simples. Então, número de linhas na tabela da verdade, igual a 2, equivale aos valores binários, ou falso ou verdadeiro, duas possibilidades, elevado a n, que é o número das proposições simples envolvidas na proposição lógica. Então, são duas proposições simples, Q e P, então n vai ser igual a 2. Então, aqui 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, a gente sabe que é igual a 4. Então, nós temos aqui 4 linhas. 1, 2, 3, 4. 4 linhas da nossa tabela da verdade. A gente viu que o não P é o trocar o valor, isso na aula passada, trocar o valor do P pelo valor contrário. Então, se P aqui nessa linha é 0, ele transforma-se em 1. Se o P aqui é 0, ele transforma-se em 1. O P agora é 1, transforma-se em 0. O P agora é 1, transforma-se em 0. Bom, fiz a coluna do não P. Agora vamos fazer a coluna do se P então Q. Se P então Q, que é essa coluna aqui, a gente viu que no condicional ele será 0 se o P for nível lógico 1 e o Q for nível lógico 0. Ou seja, se o P for verdadeiro e o Q for falso. É a única condição para o condicional ser falso. É o P sendo verdadeiro e o Q sendo falso. Onde é qual a linha que eu observo na tabela da verdade, onde o P é 1 e o Q é 0. Opa! P é 1 e Q é 0 aqui, ó. P é verdadeiro e Q é falso aqui. Logo, nessa linha, se P então Q é 0. Para as demais, se P então Q vai ser igual a 1. Beleza? Simples assim. Simples assim. Isso aqui a gente viu na aula passada, tá? Tabela da verdade. Só estou provando aqui a equivalência pela tabela da verdade, como a gente está fazendo. Agora vamos falar aqui do não P ou Q. E quando eu preencher essa coluna do não P ou Q, essa coluna foi igual a do se P então Q, a essa coluna aqui, nós dizemos que há equivalência. Então vamos lá, não P ou Q. O não P já está aqui. Essa coluna aqui que a gente vai comparar agora com essa coluna aqui do Q. E relacionar essa coluna com essa através do conectivo lógico ou, tá? Através do conectivo lógico ou. Deixa eu apagar aqui para vocês não pensarem que é o ou exclusivo, tá? Através do conectivo lógico ou. Beleza? Vamos lá. A gente viu que no conectivo lógico ou, ele só será zero, só será falso, se o primeiro elemento, a primeira proposição for falsa e a segunda também for falsa. Ou seja, o não P precisa ser zero e o Q precisa ser zero para que o ou seja falso, seja zero também. Então, qual é a linha que o não P é zero e o Q é zero? Aqui, ó. Essa aqui. Essa linha aqui. Perdão, essa linha. Então, nessa linha aqui, o não P ou Q será zero. As demais linhas, ele será 1. Opa! Comparando essa coluna com essa coluna, elas têm os mesmos valores. Logo, eu posso dizer
que se P, então Q é equivalente a não P ou Q. Beleza? Nós provamos através dos valores lógicos da tabela da verdade. Beleza? Então vamos para cima. Agora vamos fazer um esqueminha, aproveitar aqui o espaço. Vamos fazer um esqueminha daquilo que a gente acabou de ver aqui. Esquema. Para facilitar a sua memorização, eu quero facilitar a memorização dessa tela aqui, tá? Quero facilitar a memorização dessa tela aqui, ou seja, das equivalências lógicas. Como é que a gente vai facilitar aqui? Vou pegar aqui, fazer um esqueminha, onde nós vamos, nesse esquema, vamos colocar os conectos e vamos falar por de do tipo de equivalência. De um lado, uma coluna vai ser os conectivos, da outra vai ser as equivalências. Vou fazer um esqueminha aqui. Vou mudar aqui de cor. Vou fazer um esqueminha aqui. Primeiro conectivo, a gente vai falar do conectivo E e o conectivo OU. Conectivo E e OU, a gente viu que ela é, esse conectivo, ele tem uma equivalência chamada de equivalência recíproca. A equivalência recíproca, a gente viu que ela é a equivalência chamada de troca. É a equivalência do troca. Beleza? Continuar. Já o conectivo ou exclusivo e o conectivo bicondicional e o bicondicional, eles vão ter a equivalência recíproca, eles vão ter a equivalência contrária, vão ter equivalência contrapositiva e vão ter equivalência que eu vou chamar aqui de específica. Tá? Vamos fazer um esqueminha aqui. Vai esquematizar tudo para melhor aprendizado. A recíproca a gente sabe que é equivalência troca. A contrária a gente sabe que é equivalência do nega. A contrapositiva é o que a gente chama de troca barra e nega. E a específica é a típica, né, do conectivo, que vai variar, ou exclusivo ou bicondicional. Beleza até aqui? Vamos lá. E por último, a gente tem a condicional. A condicional, vou colocar aqui, a condicional nós vamos ter o seguinte, e essa é uma das que mais cai em prova. Nós vamos ter a contrapositiva, nós vamos ter dela a específica. Beleza? A gente viu que a contrapositiva, já sabe, contrapositiva é a do troca nega. A contrapositiva é a do troca e nega. Beleza? Esse quadro aqui você deve levar, tá? Na sua memória. Esse quadro aqui é para você facilitar seus estudos. Fique na sua memória. Então, só revisando aqui. Conectivos e OU, a equivalência é recíproca, ou seja, eu faço somente a permuta entre as proposições simples. E a equivalência permanece. Os conectivos ou exclusivo e bicondicional,
eles são a tipo de equivalência, eles respeitam a equivalência recíproca, aquela do troca, a contrária, que é aquela do nega, a contrapositiva, que é o troca e nega, ele tem as suas equivalências específicas, que a gente viu lá no quadro anterior. A condicional, ela tem a contrapositiva, que é a troca e nega, e ela tem também a sua específica, beleza? Sabendo o tipo de equivalência, não precisa você decorar muita coisa, é só saber que o e ou eles são recíprocas, o exclusivo e o condicional pegam todas as equivalências, e o condicional é apenas contrapositiva, beleza? Fica simples assim para poder decorar. Recíproca, troca, a contrária, nega, e a contrapositiva, troca e nega. Bom? Agora vamos mais adiante. Vamos falar um pouquinho sobre propriedades das proposições lógicas. Certo. Propriedade das proposições lógicas. Nós temos aqui, pessoal, duas propriedades. A associativa, nós temos a distributiva. Então, por exemplo, eu posso falar assim, P, I, Q e R, ou seja, nessa sequência, eu posso alterar a sequência que aparece. P, I, Q e R. Ou seja, o parêntese aqui estava entre o P e Q, agora o parêntese está entre Q e R. Então, tanto faz, né? Tanto faz. Mesma coisa o ou. P ou Q ou R, agora ficou Q ou R aqui entre parênteses ou P. Então, tanto faz aí a sequência em que se apresenta as proporções compostas, tá bom? Quando se trata do ou e do e. E a distributiva é quando eu faço isso. Eu tenho PI, parênteses, Q e R, eu pego P e Q, ó, P e Q, ou P e R. Eu distribuo P, ou P e R. Aqui é R, tá, pessoal? Aqui é R. Erro aqui na formatação, aqui é R. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho P ou, entre parênteses, Q e R. Eu posso falar que isso aqui é P ou Q. Posso falar que isso aqui é P ou Q. Aqui, P ou Q. E P I ou R. P ou R. P ou R. E P ou R. Beleza? É a propriedade distributiva, ou seja, o P está sendo distribuído. Simples assim. Agora vamos para alguns exercícios de fixação para a gente poder absorver o conteúdo e ter uma melhor performance. Através da construção da tabela da verdade, prove as equivalências lógicas. Observe que esse é um exercício de fixação, tá? Nas provas de concursos públicos, não cai dessa forma. Mas para você fixar o conteúdo, a gente vai provar as equivalências pela tabela da verdade. E a gente treina aqui também tabela da verdade, que a gente viu na aula de número 2. Vou fazer essa primeira aqui. Eu tenho P e Q, estou dizendo que isso aqui é equivalente a Q e P. Letra A. Então, vamos fazer primeiro a tabela da verdade para a letra A. Então, eu tenho duas proporções simples, P e Q. Eu quero determinar P e Q, comparar com Q e P. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar os valores lógicos. Depois que nós colocarmos todos os valores lógicos, a gente vai comparar. Depois que a gente fizer todos os valores lógicos, a gente vai comparar a coluna do P e Q com a coluna do Q e P. Beleza? Então, vamos começar aqui, ó. Vou dar somente a cor aqui. Colocar preto. Vamos lá. A gente começa com 0 e 0. Tem duas proporções simples. Se tem duas proporções simples, o número de linha da tabela da verdade será 4. 2 ao quadrado, 4. Então, 0 e 0. 0 e 1. 1 e 0. 1 e 1. Beleza? A gente viu que no conectivo E, P, I, Q, ele só será 0, ele só será 1 quando o P for 1 e o Q for 1. O restante ele será 0. Então, a única condição para que o P é 1 e Q é 1 é nessa linha aqui, na última linha. P é 1 e Q é 1. Logo, aqui vai ser 1. Para qualquer outro, é 0. Porque a gente está trabalhando no conectivo E. Mesma coisa, ó, Q e P. Q e P só será 1 quando o Q for 1 e o P for 1. Opa, mesma linha, ó. Só tem aqui. Para qualquer outro, ele é 0. Observe que essa coluna é igual a essa coluna. Elas são iguais. Portanto, está provada a equivalência de P e Q equivalente a Q e P, tá bom? E essa equivalência a gente viu, só colocando aqui, a gente viu que essa equivalência é chamada de equivalência
Essa equivalência é chamada de equivalência recíproca. Equivalência recíproca é aquela do troca. Beleza? Equivalência do troca. A gente viu isso aqui. Essa é a equivalência do troca. Beleza? Então, provei letra A e P e Q é equivalente a Q e P. Beleza? Vamos agora para a letra B. Letra B. Letra B aqui. Vou fazer aqui no cantinho letra B. Eu tenho P o Q, Q o P. Então, vamos colocar aqui, ó, mesma coisa, ó, P, Q. Vamos colocar aqui o que eu quero, P e Q. Vou colocar aqui agora Q, P. Beleza? Unidade. Assim. Assim. Vou colocar aqui os valores. Coloquei os valores. Então a gente começa, ó. São duas sentenças simples se relacionando, então vai ser 2 elevado ao quadrado, 4. 4 linhas. Então, eu tenho aqui linha 0, 0, linha 0, 1, linha 1, 0 e linha 1. Preencheu 1, finalizou a contagem. A gente viu que o conectivo OU, ele somente será 0 se o P for 0 e o Q for 0. Onde é que o P e o Q é 0? Aqui, ó. P 0, Q 0. Então, ele aqui vai ser 0. O resto, ele é 1. Mesma coisa. Q ou P. Q ou P só será 0 quando o Q for 0 e o P for 0. Opa, mesma linha. O resto ele será 1. Beleza? Então, observe que essa coluna ela é igual a essa. E pela mesma relação, equivalência recíproca. Beleza? Equivalência recíproca. Então, provamos também a letra B. Vamos para a letra C. Letra C diz assim. Ele coloca P ou exclusivo Q. Vamos pegar a mesma coisa aqui, ó. P e Q. Pegar P ou exclusivo Q. E vamos pegar agora Q ou exclusivo P. Também uma outra recíproca aqui, né? Que ele está dando provar. Lógica é simples, é só acompanhar a sequência dos assuntos, tá certo? Vamos lá, duas proporções lógicas simples, então a quantidade de linha da tabela da verdade será 4. 0, 0, depois 0, 1, depois 1, 0, e por último 1, 1. Onde 1 é verdadeiro, 0 é falso. A gente viu que no O exclusivo, ele só será 1 quando o nível lógico de P for diferente do nível lógico de Q. Então, o nível lógico de P diferente do de Q só é nessas duas linhas aqui, ó. Onde na primeira linha P é 0, o Q é 1, são nível lógico diferentes. E na outra linha aqui, na terceira linha, o P é 1 e o Q é 0, nível lógico também diferente. Para esse nível lógico, o exclusivo resulta em verdadeiro, o restante resulta em... Tudo bem? Agora aqui, Q ou exclusivo P, mesma coisa. Ele só será 1 quando o nível lógico de Q for diferente do nível lógico de P. Só são nessas duas linhas aqui, onde P e Q são diferentes. Logo, aqui vai ser 1, vai ser 1. Demais, 0, 0. Observe que essa coluna é igual a essa coluna aqui. Portanto, eles são equivalentes. E que tipo de equivalência foi essa? A do troca. Ó. P ou Q trocou para primeiro o Q, depois P. Então, é uma equivalência recíproca, equivalência do troca. E por último, letra D, aqui dessa questão, nós temos aqui, ó, letra D da questão, nós temos P ou Q, ou exclusivo Q, não P ou exclusivo não Q. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui, ó, P, Q. Para facilitar a minha vida, como tem a negação do P e a negação do Q, vou já deixar a coluna com as negações também, ó. Não P e não Q. Depois vou colocar o que eu quero, que é o P ou exclusivo Q,
E vou colocar também o não P ou exclusivo não Q. O que acontece? Quando eu for traçar a coluna, colocar os valores da coluna, da última coluna, não P ou exclusivo não Q, eu vou comparar a coluna do não P, que é essa aqui, né? Que é essa aqui, com a coluna do não Q, que é essa aqui. Beleza? Vou comparar essas duas colunas. Por isso que eu abri mais duas colunas, a do não P e a do não Q, para facilitar, tá? Então vamos lá, vamos só colocar aqui a grade. Beleza? Tranquilidade. Isso, lógico, é fácil demais, desde que você acompanhe as aulas na sequência que elas estão sendo ministradas, tá bom? Vamos lá. Dando a cor aqui. Vamos lá. Então a gente começa, ó. 0 e 0, já não é novidade. 0 e 1. 1 e 0. 1 e 1. Beleza? O não P, eu troco o nível lógico dele. Então, se aqui é 0, ele passa a ser 1. Se aqui é 0, ele passa a ser 1. Se aqui é 1, ele passa a ser 0. Se aqui é 1, ele passa a ser 0. Porque a negativa, a negação, eu troco o nível lógico. Como a gente só tem nível lógico binário, se o P é 1, transforma-se em 0. Se o P é 0, transforma-se em 1. Beleza? Foi o que a gente fez. Mesma coisa aqui o não Q. Se ele é 0 aqui, ele transforma-se em 1. Se ele é 1 aqui, transforma-se em 0. Se ele é 0 aqui, transforma-se em 1. Se ele é 1 aqui, transforma-se em 0. Beleza? Agora vamos para a coluna do O exclusivo. P ou exclusivo Q. O exclusivo, a gente viu que ele só será 1 quando o nível lógico de P for diferente do nível lógico de Q. E onde o nível lógico de P é diferente do nível lógico de Q? Aqui, ó, nessas duas linhas aqui. O nível lógico de P é diferente do nível lógico de Q. Eles são contrários. Então, quando isso acontecer, o exclusivo será 1. Será verdadeiro. E 1. Para os demais casos, será falso. Certo. Mesma coisa aqui, o exclusivo. Só que agora eu vou comparar essa coluna com essa coluna. Que é a coluna do não P e do não Q. Mesma coisa. Quando é que o exclusivo será verdadeiro? Será nível lógico 1. Quando o primeiro termo tiver nível lógico diferente do segundo termo. Quando a proposição lógica simples do primeiro termo for diferente da proposição lógica simples do segundo termo. Ou seja, quando, nesse caso aqui, quando o não P tiver nível lógico diferente do não Q. Qual a linha onde o não P tem nível lógico diferente do não Q? Aqui, ó. O não P tem nível lógico diferente do não Q nessas duas linhas aqui. Então, nessas duas linhas aqui, ele será 1. Para as demais, ele será 0. Observe que essa coluna aqui foi igual a essa. Essa coluna foi igual a essa e o tipo de equivalência... Opa, aqui, ó. O tipo de equivalência que a gente provou aqui, que lembra, equivalência... Que tipo de equivalência é essa? A equivalência que eu nego, equivalência contrária. A equivalência contrária, a gente viu que é a equivalência do nega. Equivalência contrária é a equivalência do nega. Beleza até aqui, pessoal? Então, a gente viu aqui, né, através da construção da tabela da verdade, nós provamos as equivalências lógicas pela própria definição de equivalência, onde diz que duas proposições compostas distintas na sua forma, elas possuem tabela da verdade com os mesmos níveis lógicos uma das outras, e por isso nós dizemos que há equivalência lógica dessas proposições compostas. Beleza? Vamos para frente. Agora, o Q2, exercício de fixação, questão 2. As afirmativas abaixo, coloque C se a afirmativa estiver certa e E para as erradas. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: Maria foi aprovada porque estudou bastante. Isto é equivalente a Maria não estudou bastante ou Maria foi aprovada. Vamos lá. Eu preciso inicialmente, aqui ó, eu preciso inicialmente transformar essas sentenças ligadas por conectivos na expressão lógica matemática. Eu vou dizer, por exemplo, que Maria foi aprovada, eu vou chamar isso aqui, ó, Maria foi aprovada, eu vou chamar de A. Proposição lógica simples A. Maria foi aprovada porque estudou bastante. Quem estudou bastante? Maria. Então, Maria estudou bastante. Maria estudou bastante
eu vou dizer que isso aqui é a proposição B. Beleza? Observe que eu tenho duas proposições simples, proposição simples A e proposição simples B. E essas duas proposições simples, elas estão interligadas através de um conectivo lógico, que nesse caso aqui é uma conjunção explicativa chamada de porquê. Nesse caso aqui é uma conjunção causal, na verdade, que está dando causa à aprovação de Maria. Então, uma conjunção causal, porque estudou bastante. Toda vez que isso aconteceu, o porquê, seja ele causal, seja ele explicativo, o que eu vou ter aqui como conectivo lógico de interligação entre as proposições simples é a condicional. Então, aqui eu vou usar a condicional. Esse porquê aqui garante a condicional. Condicional. É a condicional. Toda vez que eu tiver a condicional, Maria foi aprovada porque estudou bastante. Toda vez que eu tiver essa condicional, porque ou pois, eu vou trocar esses elementos. Então, por exemplo, em vez de eu colocar se A, então B, aqui vai ficar B, então A. Beleza? A gente viu na aula 1. Vai ficar se B, então A. Ele está dizendo que agora esse B, então A, ele é equivalente a Maria não estudou bastante. Ora, se eu tirar esse não aqui, vai ficar Maria estudou bastante. Maria estudou bastante é o B. A gente colocou. Como ele está negando aqui, não estudou, eu vou colocar uma negação. Maria não estudou bastante. Porque Maria estudou bastante é o B. Tá? Que a gente identificou aqui como B. Beleza. Aí tem um conectivo lógico aqui, ou Maria foi aprovada. Maria foi aprovada, a gente já chamou isso aqui de A. Ele então está dizendo que se B, então A é equivalente a não B ou A. Isso aqui, pessoal, é verdade. Isso aqui é verdade. Se eu tenho uma condicional, se B, então A, a equivalência específica da condicional é não B ou A. Onde é que a gente viu isso aqui? Aqui, ó. Eu tenho aqui. Se P, então Q, é a mesma coisa de não P ou Q. É equivalência específica. É o que a gente tem aqui. Ó. Se B, então A. Se B, então A, é equivalente a não B ou A. Beleza? Então, essa nossa questãozinha aqui vai ter resposta certa. Beleza? Letra B. Maria foi aprovada. Maria foi aprovada, a gente já chamou isso aqui de A. Continuar. Porque estudou bastante. Estudou bastante é B. Beleza. A gente viu que o porquê aqui é uma condicional. Se é uma condicional, a gente também vai inverter por se tratar de porquê ou pois. A gente inverte. Então, isso aqui vai ficar se B, então A. Ele está dizendo que isso aqui é equivalente a. Se Maria não for aprovada, ora, Maria foi aprovada é A. Não foi aprovada, isso aqui é foi, tá? Se Maria não foi aprovada, aqui é foi, ou não. Se Maria não foi aprovada, porque se mudar o tempo do verbo também muda a estrutura. Se Maria não foi aprovada, ora, se eu tirar o não, Maria foi aprovada. Maria foi aprovada, a gente chama de A. Não foi aprovada, não há. Beleza? Se Maria foi aprovada, não foi aprovada, então, ó o conectivo aqui, ó. Se então, ela não estudou bastante. Estudar bastante é B. Se ela não estudou bastante, é não B. Então ficou assim. Se B, então A, é equivalente a não há. Se Maria não foi aprovada, então Maria não estudou bastante. Não estudou bastante. Isso aqui, pessoas, é verdadeiro. A gente viu que isso aqui é verdadeiro. Que tipo de equivalência é essa aqui do, do condicional? Essa aqui é equivalência, essa aqui, ó. Essa aqui, essa equivalência específica, essa aqui equivalência é chamada equivalência
Essa aqui é a equivalência contrapositiva. Contrapositiva. O que é contrapositiva, Márcio? Lembra? Troca e nega. Troca, nega. Nunca diga que trocou. Troca e nega. Beleza? Troca e nega. Então, ele trocou a sequência. Na primeira, B veio primeiro, ou então A veio depois. Depois ele coloca se não A, então não B. Ou seja, ele trocou a sequência e negou ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos mais. Tranquilidade. E onde é que a gente viu isso aqui? A gente viu aqui, ó. Troca e nega. Aqui, ó. Ela é contrapositiva, ó. Se P, então Q tem uma equivalência contrapositiva, a gente viu. Não, se não Q, então não P. Beleza? Tranquilidade. Tudo tá ali. Vamos mais, vamos adiante. Agora, então aqui, pessoal, é correto também. Maria foi aprovada. Opa, Maria foi aprovada, a gente está chamando de A. Ou não estudou bastante. Estudar bastante, a gente chama de B. Se não estudou, não B. Equivalente a. Então vamos colocar primeiro aqui, ó. Maria foi aprovada, A. Ou não estudou bastante, ou não B. Isso aqui é equivalente a. Se Maria estudou bastante, logo será aprovada. Olha, se Maria estudou bastante, estudar bastante é B. Estudar bastante é B. Logo será aprovada. Ser aprovada é A. Aqui não é será, é foi, tá? Foi aprovada. É A. Então, observe. Se Maria estudou bastante, então, logo, ou então foi aprovada. Então, aqui é direto. Ó. Se B, então A. Se B, então A. Observe que isso aqui, pessoal, esta equivalência, ó, A ou não B e se B, então A, é correto também, tá? É correto também. Onde é que a gente viu isso aqui? E é chamada aqui de equivalência específica do condicional. Onde é que a gente viu isso aqui? A gente viu aqui, ó. Viu aqui. Lembra? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Está trabalhando essa aqui. Se P, então Q é a mesma coisa aqui. Não P ou Q. Como o ou, aqui, o conectivo ou, ele tem equivalência recíproca, eu posso dizer que isso aqui também equivale a isso aqui, ó. Q ou não P. Então, a gente está pegando essa aqui, ó. Q ou não P. Q ou não P. Beleza? Vamos lá. Então, ó. A ou não B é a mesma coisa aqui. Se B, então A. Se B, então A. Por que a mesma coisa? Porque a gente viu que se B, então A, é equivalente a nego primeiro ou A. Não B ou A. Como ou tem equivalência recíproca, isso aqui também é a mesma coisa de dizer o seguinte: A ou não B. É o nosso caso aqui. A ou não B. Beleza? Então aqui, pessoas, também estará correto. Também estará correto. Vamos ver aqui, letra D. Se Maria foi aprovada, a gente está chamando de A. Então, estudou bastante. Maria estudou bastante, a gente chama de B. É equivalente a. Ó, essa primeira sentença é se A, então B. É direto. É equivalente a. Maria foi aprovada. Maria foi aprovada é A. Porque estudou bastante. Opa, estudar bastante é B. Só que esse porquê estudar bastante a gente já viu. Então, ele está dizendo que isso aqui é equivalente. Eu tenho que trocar o porquê aqui. Ele vai me trazer uma condicional. E eu tenho que inverter a ordem. Então, isso aqui vai ser se B, então A. Ora, se A, então B, é equivalente a se B, então A? Não, a gente não viu essa equivalência. Essa equivalência seria a equivalência recíproca. O condicional, ele não tem equivalência recíproca. Logo, ele não tem equivalência recíproca. Ele não tem essa equivalência. Ele não tem equivalência recíproca. Logo, essa questão aqui está errada. Você viu que o condicional não tem equivalência recíproca. Entendeu?
condicional, aqui, o condicional, ele só tem equivalência positiva e a específica. A recíproca ele não tem. E é essa aqui que ele tentou forçar aqui na questão. Ó, equivalência recíproca é quando eu troco. A recíproca é quando eu troco. Eu não posso trocar. Beleza? Vamos lá. Maria foi reprovada. Se Maria foi aprovada é A, reprovada é não A. Maria não foi aprovada. Se ela não foi aprovada, ela foi reprovada. Porque não estudou bastante. Não estudou bastante é B. Não estudou bastante. Como não estudou, é não B. Observe que o conectivo aqui é porque, mesmo esqueminha, um condicional, ele está perguntando equivalente a. Então, vamos fazer o primeiro, proporção composta. Vai ser não B. Se não B, então não A. Equivalente a. Se Maria não estudou bastante, estudar bastante é B. Se não estudou, é não B. Então, será reprovada. Reprovada é não A. Se aprovada é A, reprovada não A. Ele está dizendo que isso aqui é equivalente a não B. Se não B, então não A. Opa! Não é só equivalente, como é idêntica. Elas são idênticas, na verdade, né? Então, aqui, tá certo. Beleza? Não B. Se não B, então A. É equivalente a, né? Não B, então A. Beleza? Vamos adiantar. É correto afirmar que a sentença lógica não P ou P é equivalente a se P, então Q ou P. Justifique sua resposta. Bom, para a gente justificar uma equivalência, está falando de equivalência, a gente tem que construir a tabela da verdade. Porque se as colunas forem iguais das proporções compostas, nós dizemos que há equivalência. Se pelo menos uma linha diferir uma da outra, dizemos que não é equivalente. Então, vamos fazer aqui. Nós temos quantas proporções simples? Somente duas, P e Q. Vou colocar aqui P e Q. Como tem um não P aqui, eu vou colocar também uma coluna do não P aqui para facilitar a minha vida. Vou colocar um condicional aqui também. Não é minhas respostas. E depois eu vou colocar aquilo que me interessa. Vou botar até de cor. Aquilo que me interessa no final das contas vai ser o não P ou P. Eu vou comparar com se P, então Q ou P. Beleza? O que me interessa é isso aqui. Então vamos começar aqui, ó. 0 e 0, 0 e 1, 1, 0, 1, 1. O não P, vou trocar o nível lógico de P. Se P aqui é 0, ele vai transformar em 1. Se P aqui é 0, vai transformar em 1. Se P aqui é 1, vai transformar em 0. Se P aqui é 1, vai transformar em 0. Beleza? O condicional, a gente viu que só tem uma condição para ele ser falso, que é quando o P for verdadeiro, e o Q for falso, que é quando o P for 1 e o Q for 0. P1, Q0, essa linha aqui. Ó, P1, Q0, essa linha aqui. Então, essa linha aqui vai ser falso. As demais será verdadeira. Não P o quê? Agora eu vou comparar o não P aqui com o P aqui, tá? Como é o conectivo OU, ele só será 0 se o não P for 0 e o P for 0. Essa condição é impossível de acontecer. Por quê? Porque eu tenho não P, eu estou negando uma sentença, uma proporção simples, e estou colocando um conectivo OU com essa mesma proporção simples sem estar negada. Então, nunca isso aqui vai dar 0. Porque o OU só pode ser 0 se a primeira for 0 e a segunda sentença for 0. Então, não vai ter nenhum 0. Quer ver? Então, vamos lá. Coluna P, 0, o não P é 1. Coluna P, 0, o não P é 1. Coluna P, 1, não P é 0, ou seja, não tem um 0 e 0. Se eu não tenho 0 e 0, então tudo aqui será... Porque para que eu tivesse 0, isso aqui teria que ser 0, isso aqui também teria que ser 0. Como se trata da mesma sentença, PP, nunca eu vou ter 0. Porque se eu estou negando um 0, ele transforma-se em 1. Né? Então sempre vai ter valores trocados aqui, porque se trata da mesma sentença e ligados pelo conectivo U. Beleza? Então, é tudo 1 aqui. A gente vai ver lá na frente que esse tudo 1 aí, nós vamos chamar de tautologia, tá? A gente vai ver lá na frente isso aí. Então, agora vamos fazer o último. Se P, então Q ou P. Então, vou comparar agora essa coluna aqui com a primeira coluna aqui. A gente viu que para o OU aqui,
ele só será zero se a primeira for zero e a segunda também for zero. Então, P igual a zero, eu só tenho aqui e aqui. Se P, então, Q igual a zero, eu só tenho aqui. Logo, eu não tenho zero, zero. Portanto, todas as colunas serão iguais a 1. Logo, como essa coluna aqui está igual a essa coluna aqui, nós dizemos que eles são equivalentes. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, deixar seu like, não deixe de deixar alguns comentários para que a gente possa melhorar nossos vídeos. Compartilhe com as pessoas que não têm condições de investir em um curso preparatório para concursos públicos. Compartilhe para que elas possam ter cada vez mais acesso a esse conteúdo. Nós vamos disponibilizar também materiais em PDFs e outros mais, simulados, nós iremos fazer aqui. Tudo isso para a sua melhor preparação. Estamos finalizando as nossas gravações do curso completo em raciocínio lógico matemático, depois iremos entrar com português, iremos entrar também com outras disciplinas, direito constitucional, direito processual penal, para que a gente possa ter um curso totalmente completo aqui. Beleza? Então até a próxima, fique com Deus, foco nos estudos, força, fé. Fracassados são aqueles que desistem da trajetória dos seus objetivos. Se você permanecer firme e constante, com certeza você vai alcançar a tão esperada vaga no concurso público. Fique com Deus, que Deus te abençoe, sue bastante aqui, para que no final você possa conquistar a sua vaga no concurso público. É treinando duro, disciplina, foco, força e fé em Deus que você vai alcançar o seu resultado. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima.